Olá, eu me chamo Carmozina e hoje é mais um capítulo do meu diário de expansão da consciência. Quero compartilhar com vocês uma experiência um pouco desagradável que eu vivi, mas porém uma experiência que eu tive muita consciência da minha verdade. Eu tive um desentendimento com meu esposo por conta de dinheiro, questões financeiras que nós estamos passando aqui em casa. E durante esse nosso desentendimento, eu senti que ele estava ali tentando me culpar de alguma forma por aquilo que estava acontecendo ali no momento. Eu fiquei muito triste e tal, saí, vim para o quarto, até conversei num grupo que eu tô de Ativando a Prosperidade sobre o assunto e eu sempre sou de ir para dentro, né? Porque eu aprendi que todas as respostas estão dentro de mim. Diante dessa discussão, eu não cheguei a me colocar como vítima ali da situação. Eu me auto-observei e fui pensar o que em mim ainda estava refletindo tudo aquilo. Refletindo cada palavra que foi dita ali, aquela situação desagradável, né? Que a gente tá tão bem e tal. E aí, no grupo, como eu tava muito assim, meio que fora de mim, uma colega falou assim: vai pra dentro, você sabe que a resposta está dentro de você, seu coração é lindo. Então eu agradeci a ela, fiz um chazinho de verbena que ela até me indicou. Eu sempre tenho a verbena aqui em casa, que ele ajuda na clareza de consciência. Fiz esse chá de verbena, tomei e silenciei aqui sozinha no meu quarto um pouco, né? E me perguntei o que em mim que ainda estava refletindo toda essa situação. Nossa, as lágrimas vieram na hora. Eu chorei bastante, porque mentalmente eu fui lá na minha infância, na minha adolescência, onde meus pais viviam brigando ali por questões financeiras. E boa parte das brigas deles era sempre quando minha mãe pedia a ele algum dinheiro para comprar algo para as minhas necessidades, em termos de escola, né? De materiais escolares ou algum dinheiro ali que os professores pediam para alguma coisa na escola, um evento, alguma coisa. E sempre acabava em discussão. E ali eu via a minha criança, eu via a minha adolescente num cantinho, triste, se sentindo culpada por toda aquela discussão, por toda aquela situação, aquele sentimento de falta e escassez que estava ali dentro do meu lar naquela época. Então eu carregava essa memória aqui dentro de mim. Por isso que tudo é reflexo do que está dentro de você. Então eu fui entender, observar e vi que cada detalhe do que aconteceu nesse desentendimento com meu esposo era um reflexo daquilo que estava guardado ainda dentro de mim. Eu ainda me sentia culpada até pela separação dos meus pais. No fundo, a minha criança ainda se sentia culpada por toda aquela discussão, toda aquela bagunça que acontecia lá na minha casa. Minha adolescente também, que foi boa parte da minha adolescência, eu ainda convivi desta forma. Ainda teve aquela parte também de ver que meu pai, às vezes, pegava o dinheiro e gastava com outras coisas ali fora, né, do que a gente precisava ali dentro de casa. Às vezes deixava faltar alguma coisa, não em termos de alimentação, né? Mas em outros termos, muitas vezes um medicamento ou uma roupa, um calçado, que a alimentação ele sempre nunca deixou faltar em casa. Não era aqui das melhores, mas nunca faltou. E todo esse sentimento de falta, de escassez e de culpa estava me corroendo lá no meu íntimo. Não era superficial. Era lá no fundo do oceano, não era na ponta do iceberg, era naquela parte do iceberg que estava lá no meu inconsciente, né? Na verdade. E aí eu fui fazer, como eu tinha feito, fiz o curso de psicanálise, psicoterapia, estudei muito sobre a criança interior, ainda estou me aprofundando mais ainda nisso. Eu fiz uma dinâmica comigo mesma naquele momento ali, acolhendo a minha criança interior, a minha adolescente interior, fazendo com que elas entendessem que elas não tinham culpa
daquela situação financeira que meus pais estavam passando, que ela não tinha culpa de todas aquelas discussões. Libertei ali essa dor que a minha criança estava sentindo, acolhi ela, trouxe ela para meu coração, abracei, trouxe as duas, tanto a criança como a adolescente, para meu coração, para que eu conseguisse me libertar e me sentir tão mais leve. Chorei bastante e depois me senti leve e percebi que de agora em diante eu tenho sim que estar cuidando dessa minha criança e soltei essa culpa. Fiz a dinâmica de eu ver nos meus pais e entregando para eles aquela falta, aquela escassez que era deles e não minha. Soltei todo o peso, soltei toda essa culpa e hoje eu estou me sentindo bem mais leve, bem mais tranquila, depois de eu ter ido lá no meu passado e ressignificado tudo aquilo. Mas é incrível como a gente se sente mais leve quando a gente faz esse tipo de dinâmica. E assim, eu acredito que a gente tem que sempre estar olhando para dentro de nós, sempre indo para dentro, para nosso coração, observar o que está aqui dentro ainda, cuidar dessa nossa criança, dessa nossa adolescente que um dia passou por algum trauma, por algum sofrimento. Gente, tá um som alto aqui da vizinhança, mas é assim mesmo. Então, hoje eu estou me sentindo mais feliz, mais leve, mais tranquila. E com certeza que esse tipo de situação vai parar de se repetir na minha vida, porque eu olhei para isso. Eu tive coragem de olhar para isso. Por mais que doeu e que as lágrimas caíram, mas eu tive coragem de olhar para isso. Então esse é mais um capítulo, mais um relato da minha vida. E se você que assiste esse vídeo, que me acompanha aqui no meu canal, quiser acompanhar essa minha jornada, se sentir inspirada de alguma forma em entrar nesse caminho de volta para si, de volta para casa, para o coração, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal. E vamos crescer juntas, vamos florescer juntas. Tá certo? Gratidão.